Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa através desta live, deste canal. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Sabidamente nós paralisamos temporariamente no mês de janeiro as programações, os cultos presenciais no templo da nossa igreja, devido ao número elevado de contaminados pela cidade. E tanto membros congregados e amigos da igreja, quanto pessoas, membros de outras igrejas, nos quais nós estamos orando, pedindo a Deus pela recuperação da saúde de muitas pessoas. Então, nós, durante o mês de janeiro, estaremos transmitindo através das redes de mídia da igreja as programações, os cultos. Já começamos hoje de manhã, com o culto da manhã sendo transmitido, seguido da Escola Bíblica Dominical, nas salas virtuais, que todos tiveram acesso. Quarta-feira estaremos também transmitindo o culto de oração. Dessa forma, nós enviamos nos grupos da igreja o boletim dominical em PDF, quando você tem acesso às informações diversas. E uma delas, que é de suma importância, é o término da construção dos muros do fundo da igreja. Nós estávamos numa obra desde o ano passado e terminaremos, com a graça de Deus, amanhã, se Deus assim permitir. Então, queremos agradecer a todos os irmãos que participaram, direta ou indiretamente, para que a obra fosse realizada, dando assim, portanto, mais segurança. O terreno da igreja é um terreno grande e este muro precisava ser feito a fim de que pudéssemos, então, ter mais segurança na área, no patrimônio, portanto, da igreja. Deus abençoe de modo especial aqueles que contribuíram, que participaram, para que amanhã, se Deus permitir, concluamos esta obra. Já falamos, essa paralisação das programações presenciais, a nossa expectativa é que vá até o dia 31 de janeiro, ou seja, o último domingo desse mês, sendo as programações da igreja, então, transmitidas, e você vai poder estar acompanhando através dos canais de mídia da igreja. E assim, continuarmos juntos como igreja do Senhor, mesmo distantes uns dos outros, mas através da mídia, podemos então cultuar, celebrar ao nosso Deus juntos. Logo mais teremos assim um momento de oração, são vários os motivos de oração, está lá no boletim da igreja, você que tem acesso ao PDF que foi distribuído, veja os motivos de oração. Depois nós teremos um momento para buscarmos a presença do nosso Deus juntos. Então, nesta oportunidade, nós vamos começar essa noite de adoração, de celebração ao nosso Deus, porque Ele está vivo, Ele é Senhor, Ele merece todo o louvor dos nossos lábios, a manifestação do louvor partindo do nosso coração. Vamos fazer isso em adoração a Ele. A equipe de louvor tem a palavra para nos conduzir nesse momento de adoração ao Senhor. Nesse momento você vai declarar que Ele merece toda a glória, majestade, força, a honra e poder. Que tudo isso sejam dados a Jesus.
Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, nos convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. E que o nosso amor possa ser como da criança e que nós possamos voltar ao início de tudo. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me,
braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Ó Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos permite estar em tua presença, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos deu o ar que nós estamos respirando, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar reunido em teu nome como igreja, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, que as atividades não possam parar, ó Pai. Que mesmo à distância nós possamos estar alcançando os corações, Senhor. Também queremos clamar, ó Pai, pelos aqueles irmãos que estão em enfermidades, que estão nos leitos dos hospitais, que estão nas suas casas, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando cada um, ó Pai, porque só o Senhor é o médico dos médicos. Derrama sobre nós o teu bálsamo, ó Pai, de cura. Esteja nos abençoando, Senhor, e que nós possamos estar juntos novamente te adorando cada vez mais e nos alegrando, Senhor, pelo teu poder, pela tua fidelidade a nós, Senhor. Nos abençoe no decorrer dessa programação. São essas bênçãos que nós te agradecemos e te pedimos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 1, os versos do 1 até o verso de número 14. João 1, do 1 até o verso de número 14. João 1, do 1 ao 14. O texto sagrado, então, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? É assim que diz a palavra do Senhor. Como é importante nós conhecermos cada vez mais sobre Cristo, a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo aqui neste mundo. É importantíssimo que você esteja cada vez mais desejoso de conhecer a palavra de Deus, especialmente esta doutrina chamada Cristologia. Se você errar sobre quem é Cristo, você vai errar em todas as outras doutrinas, porque tudo aponta diretamente para o Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento agora de oração, momento de intercessão. São muitas pessoas enfermas. Lá no boletim dominical que nós enviamos no grupo da igreja, nós temos vários motivos de oração que foram elencados, especialmente motivos de saúde. Nós temos ali vários irmãos que estão internados e que carecem das nossas orações. Queria chamar o irmão Ângelo para chegar até aqui. O irmão Ângelo vai nos dirigir, lembrando da saúde da irmã Janete e sua família, do irmão Firmino, da irmã Fátima Guedes, irmã Maria Mota, família da irmã Graça Borges, vários com Covid ali, a família da irmã Francisca Magalhães, enlutada de ontem para hoje, né? O cunhado da irmã Silvia Fernanda, que ainda está lá no Delfina, família do irmão Gerlon, nos passou uma mensagem de quinta para sexta-feira, aflito, seu pai, sua mãe, seu irmão, todos contraíram Covid, e ele estava muito aflito, pedindo oração. Família do irmão Eli, vários irmãos enlutados, a irmã Alcirlei lutando também para se recuperar. Pastor Abel me passou a mensagem também, hoje de tarde, pedindo oração, se sentindo febril, dor na garganta, dores pelo corpo. Tanto ele quanto a irmã Lícia e outros que moram ali. Enfim, são muitos os motivos de oração, especialmente por saúde.
E nós vamos colocar diante de Deus. Irmão Ângelo, por favor, nos dirija em oração. Irmãos, a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14 fala o seguinte: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Como o pastor colocou, são vários motivos de orações. Ontem o irmão Laércio colocou vários motivos aqui no grupo da igreja. Assim, é uma coisa que serve para nos guiar. E até para não esquecer, e com certeza vou esquecer algum pedido, então que possamos estar orando uns pelos outros. É a hora que nós precisamos estar unidos em oração, e para diminuir a carga, para não ficar só um orando, nós precisamos fazer essa aliança de oração, vamos dizer assim, e estar orando uns pelos outros. Então, vamos abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, porque eu posso estar aqui, Senhor Deus, te louvando na tua casa, Senhor Deus, juntamente com meus irmãos, juntamente com o pastor, Senhor Deus. Eu quero te agradecer por isso, quero te agradecer porque até aqui tu tem nos ajudado, tu tem nos orientado, Senhor Deus, e tem nos mantido, Senhor Deus, em pé. Nós agradecemos a ti, Pai, e queremos, Pai, nesse momento, de uma forma especial, colocar a vida de cada irmão, Senhor Deus, que está passando por um momento difícil, Senhor Deus. Cada pessoa, Senhor Deus, que está passando por um momento de enfermidade, Senhor Deus. Em especial, quero colocar a vida da tua serva, irmã Janete, Senhor Deus, que está ali naquele leito de hospital, Senhor Deus. E eu clamo a ti, Senhor Deus, para que tu venha estar erguendo a tua serva, Senhor Deus, nesse momento. Abençoa a cada irmão, Senhor Deus, que está passando por enfermidade, a cada pessoa, Senhor Deus, que está lutando, Senhor Deus, com essa enfermidade, por essa Covid, Senhor Deus. Nós também queremos colocar a vida do pastor Abel, Senhor Deus, a sua família, Senhor Deus, ele e sua esposa, que estão se queixando, Senhor Deus, que não possa ser nada grave, Senhor Deus. Cura, restaura a vida do teu servo, assim como os demais irmãos, Senhor Deus. São muitos motivos, são muitas pessoas que estão passando por dificuldade, e de uma forma especial nós queremos, Senhor Deus, pedir que tu esteja consolando a família da tua serva, irmão Magalhães, Senhor Deus, que ontem perdeu um ente querido, Senhor Deus. Conforta, Senhor Deus, consola com teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja soprando graça, Senhor Deus, no meio da família da tua serva, Senhor Deus. Nós também pedimos, Senhor Deus, que tu esteja nos ajudando, Senhor Deus, economicamente, Pai. Possa estar abençoando e guardando, Senhor Deus, aqueles teus servos, Pai, que precisam abrir um comércio, precisam estar comercializando, Senhor Deus. Que tu venha estar guardando, Senhor Deus, os teus servos. Possa também estar guardando aqueles que estão empregados, Senhor Deus, para que não venham pegar conta, Senhor Deus, ou algo parecido, Senhor Deus. Então, esteja nos protegendo. E eu também quero colocar e pedir, Senhor Deus, a vida dos teus irmãos, meus irmãos, Senhor Deus, que trabalham na linha de frente, que trabalham na saúde, Senhor Deus, que tu venha estar guardando, Senhor Deus, venha estar guardando o Domício, venha estar guardando a Ellen, a Glenda, Senhor Deus, o Davis e a irmã Raquel, Senhor Deus, enfim, cada pessoa, Senhor Deus, cada servo teu, Senhor Deus, que está na linha de frente, trabalhando, Senhor Deus, que tu possa estar guardando, protegendo, Senhor Deus, e livrando de todo o mal, Senhor Deus. Nós também clamamos a ti, queremos colocar a vida dos teus servos que trabalham na segurança, Senhor Deus. Irmão Daniel, irmão Edicel, irmã Elaine, Senhor Deus, que tu vem estar protegendo teus servos, Senhor Deus, dando sabedoria, dando paciência, Senhor Deus, e ajudando e protegendo teus servos. No mais, Senhor Deus, eu clamo a ti, peço que o teu Santo Espírito esteja nos confortando, nos consolando, Senhor Deus, e nos dando a calma necessária, Senhor Deus, para que assim possamos estar aconselhando e trazendo paz para as pessoas, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, e recebe o culto que nós estamos prestando unicamente a ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ângelo. Antes de nós cantarmos mais uma vez em adoração ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, nós vamos ler mais um texto bíblico, Salmos 112, verso 7, e que todos possamos guardar esse texto em nosso coração, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Salmo 112, verso 7 diz, não se atemorizará, porque o seu coração permanece firme e confiante no Senhor. Amém? Devemos guardar essa palavra, corações firmados
no Senhor. Ainda que as más notícias estejam aí, mas nós vamos confiar nesse Deus. Ele nos guarda todos os dias. Vamos continuar adorando ao Senhor? Equipe de louvor. O pastor falava sobre confiança, e exatamente isso que nós vamos cantar agora com a música Porque Ele Vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, e nenhum temor nós teremos, porque Ele é conosco. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Que Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. amém.
Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Me diante da cruz, Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. sobre a morte, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. e quando tudo E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós queremos declarar que todos esses louvores são para Ti, ó Pai. Aceita-os como os perfumes suaves das Tuas narinas, ó Pai. Queremos Te dedicar nossas vidas, queremos ser usados, ó Pai, como instrumentos por Ti, ó Pai. Te pedimos que nesse momento difícil, o qual nós estamos passando, de pandemia, de temor, de aflições, ó Pai, que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos nos prostrar diante da cruz. Que nós possamos, ó Pai, manter a conexão contigo e não te esquecer. E juntos, ó Pai, que nós possamos passar por mais essa luta, Senhor. Que o Senhor possa estar pelejando por nós todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor possa estar com nossos familiares, Pai, Senhor. Que o Senhor possa estar nos acompanhando, nos dando a alegria de viver, ó Pai. Não deixe que a tristeza do momento tome conta dos nossos corações, mas que cada dia nós possamos lembrar de que o Senhor teve uma luta naquela cruz e venceu por nós. Que o Senhor perdoou nossos pecados, ó Pai, nos livrou. E o Teu rio, ó Pai, passará por nós e livrará de toda doença, curará toda enfermidade, Senhor. São essas bênçãos que nós te agradecemos e te pedimos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos da equipe de louvor. Se você recebeu o boletim digital, você está no grupo, nos grupos de mídia da igreja, leia o editorial, especialmente escrito para este momento. Nós começamos o segundo ciclo do PROAM, que é o Projeto de Ação Missionária da Igreja Batista Amar. E no ano de 2020, mesmo com todas as dificuldades e a pandemia, o PROAM, ele foi realizado, o primeiro ciclo dele, e graças a Deus, todas as frentes propostas foram alcançadas. Tanto a questão do complemento salarial dos obreiros, quanto as ofertas missionárias, graças a Deus, todas alcançadas e enviadas às juntas de missões, e conseguimos realizar uma mini viagem missionária no ano passado. Desejamos, está no programa para este ano, realizarmos pelo menos mais duas, se Deus assim permitir, através do projeto de ação missionária da igreja. Leia o editorial. E tem um texto que nós colocamos lá no editorial que é importante. Está lá em Mateus 24, 14. Jesus diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quer dizer, o retorno de Cristo, aqui Cristo deixa claro, está condicionado à pregação do evangelho em todo o mundo. Por esta razão, então, o projeto de ação missionária ele é urgente para que preguemos o evangelho em todo o mundo, em todas as partes, em todos os rincões desse estado. E portanto, pensando, então, nesta palavra do Senhor Jesus, que este projeto ele precisa avançar. O segundo ciclo está aí, você pode participar, se engaje, se envolva, e certamente Deus abençoará cada vez mais a sua vida. Nessa noite, nós vamos meditar no texto de Hebreus, capítulo 1,
versículos 1 ao 3. Você tem um mini esboço que foi colocado lá no PDF, no boletim da igreja que foi enviado, e ali você vai poder estar interagindo. Se você imprimiu, naturalmente você vai poder interagir. Cristo nos basta. É o tema, portanto, da mensagem desta noite. Nós já cantamos bastante, falando da nossa esperança em Cristo, que Ele está vivo, podemos crer no amanhã, né? Sabemos que Ele nos ama, como nós acabamos de cantar, e Ele nos basta. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, os versos do 1 ao 3, ele vai nos apresentar informações importantíssimas e vai, portanto, fazer com que pensemos, com que internalizemos que Cristo nos basta. Então, os versículos do 1 ao 3 de Hebreus, capítulo 1, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão da imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? É assim que diz o texto sagrado. Vamos pedir ao Senhor que permita que compreendamos a sua palavra de acordo com a sua medida. Pai eterno, pedimos-te o teu socorro. Estamos diante da tua palavra. Precisamos que o teu Espírito capacite-nos a compreendê-la. Abrimos o nosso coração, Senhor. Demole as barreiras espirituais. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Cristo nos basta. Ele é e deve ser o centro da nossa vida. O escritor de Hebreus, ele apresenta pelo menos 7 motivos para glorificarmos ao Senhor. E é interessante quando nós lemos este texto, esse capítulo 1, especialmente esses primeiros versículos, imediatamente não encontraremos algo direto que nos fale sobre a salvação aqui neste capítulo, diretamente assim. Mas era necessário o escritor de Hebreus ele começar, então, o seu escrito, ele começar, então, falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o Salvador. Este capítulo, ele inicia de uma maneira interessante, porque ele diz que antes Deus falou de diversas maneiras. Lá no passado, a gente observa como Deus, ele usou a boca dos profetas. Eles profetizaram sobre a vinda de Cristo. Eles falaram, eles anunciaram. Deus usou a boca dos profetas no passado. Isaías foi um destes, ele falou, Moisés e tantos outros personagens bíblicos que anunciaram, falaram a mensagem de Deus, anunciaram a chegada, então, do Messias. E o texto começa dizendo, então, que desta forma, no passado, Deus comunicou, Deus falou, Deus se revelou também usando a boca
dos profetas. E o que vem depois? O texto sagrado diz que agora, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Então veja, o que vem depois dos últimos dias? Nada. O Senhor deixa claro, por meio da sua palavra, que ele nos falou pela chegada do seu Filho, pelo seu Filho, a mensagem máxima de Deus para nós foi a encarnação do seu Filho. E o que vem depois desses últimos dias? Mais nada, absolutamente nada. Tem gente por aí se levantando para dizer, e você precisa tomar cuidado, que a Bíblia está incompleta. Tem gente se levantando por aí para dizer, nas mídias e tudo mais, que a Bíblia precisa ser atualizada. Com isso querem dizer, a Bíblia precisa ser adequada a esta sociedade, a esta cultura. Muito cuidado com estas afirmativas, especialmente de midiáticos, de teólogos completamente imersos em teologias liberais. Muito cuidado com essas afirmações. É necessário que você mergulhe diretamente no conhecimento da pessoa de Jesus. E por esta razão, então, o escritor de Hebreus, ele começa falando sobre os motivos pelos quais Cristo é glorioso. Ele começa dizendo que nesses últimos dias, então nós vivemos os últimos dias, com a chegada de Cristo, foi deflagrado o fim do mundo. Com a chegada de Cristo, foi deflagrado o fim de todas as coisas. Ele é a manifestação máxima de Deus. Então, é necessário que compreendamos isso. Por isso ele diz, nesses últimos dias, ele tem, então, nos falado pelo Filho. Que coisa maravilhosa. Antes, o Senhor usou a boca dos profetas e agora ele nos fala pelo próprio Filho, pelo seu Filho, Cristo Jesus. Então, nós vamos aprender algumas lições importantes. Deus, agora, ele tem falado neste tempo, nestes últimos dias, através do Cristo. Depois dos últimos dias, não haverá mais nada. Não haverá. Vivemos os últimos dias. Depois dos últimos dias, então, e nestes últimos dias, Jesus é a última palavra de Deus para nós, a revelação máxima de Deus para nós. Jesus é, então, a revelação final, perfeita de Deus para nós. Quando ele veio, então, como já falamos, foi deflagrado, então, o final de todas as coisas. Por isso o escritor diz, nesses últimos dias, então, o Senhor tem falado através do seu Filho. Isaías falou anteriormente, Moisés falou, vários profetas falaram, e nós encontramos em muitas passagens bíblicas os salmistas também se reportando à pessoa do Filho. Em Salmo 45, versículo 2, nós encontramos, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. O Senhor, dos lábios do Senhor, manavam então palavras de poder, de graça e de misericórdia. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir a Jesus, imagine aquela multidão ouvindo a Jesus naquele sermão do monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ali você encontra o sermão do monte. Jesus, quando pregou aquela multidão, imagina as pessoas que estavam ali,
que tiveram a oportunidade de ouvir, muitas distantes, porque nem todo mundo podia chegar perto, mas vendo os lábios de Jesus se movendo, naturalmente, da boca do Senhor Jesus era bênção pura, todas as lições ensinadas, tudo aquilo que ele proferiu. Imagina as pessoas, então, acompanhando aquilo que Jesus estava falando, aquilo que Jesus estava trazendo, aquilo que Jesus estava, então, anunciando. Da boca dele jamais sairiam insultos, jamais sairiam palavrões, mas palavras de graça, como o salmista mesmo diz, né? Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios. Veja que o salmista, ele está falando também da pessoa do Messias, no caso, o nosso Senhor Jesus. Então, veja que Jesus ensinou com autoridade, Jesus ensinou com misericórdia, Jesus ensinou com graça. Todos aqueles que chegaram até ele, que ouviram a mensagem de Jesus, certamente foram impactados. E nós somos verdadeiramente privilegiados, porque nós temos a palavra de Cristo conosco. Nós não estávamos naquele tempo ouvindo como as pessoas ouviram, mas a palavra do Senhor, o evangelho da salvação, ele chegou até nós. O próprio Senhor Jesus, ele mandou: vão por todo o mundo e preguem o evangelho, anunciem a minha palavra. E a palavra chegou até nós, a palavra de graça, a palavra de misericórdia, a palavra de perdão, a palavra de restauração. Tudo aquilo que Jesus falou, eu e você temos por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Então nós somos privilegiados. Os antigos, os patriarcas e também os profetas, eles profetizaram crendo naquilo que Deus havia mandado que eles profetizassem, crendo que todas as coisas seriam realizadas. Mas eles não tiveram propriamente a palavra de Cristo com eles. E hoje nós temos o Evangelho em nossa mão, a leitura do Evangelho, a transformação que ele causa em nós. Então nós somos privilegiados, porque nos últimos dias, o texto diz, o Senhor tem falado por meio do seu Filho. Veja que privilégio eu e você temos, então, de podermos ter o Evangelho conosco. As palavras de Jesus devem ser, para nós, como um oceano. As palavras do Senhor Jesus devem ser palavras de vida, palavras que tragam a nós consolo. Bastou uma palavra de Jesus, em vários textos nós encontramos, bastou uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus, para que as enfermidades fossem curadas, para que pessoas fossem limpas. Bastou uma ordem de Jesus para que o mar se acalmasse, para que o vento parasse. Então hoje nós temos esse privilégio de termos a palavra do Senhor escrita, entregue a nós. É um grande privilégio que hoje nós temos. Por isso o escritor de Hebreus diz, nesses últimos dias, ele tem comunicado a nós através do seu Filho. Então nós precisamos agradecer a Deus por conta desse privilégio que temos de ter a palavra do Senhor acessível a todos nós. Também o escritor, ele prossegue dizendo, falando sobre esse Senhor, falando sobre o Salvador Jesus, ele diz que ele é herdeiro de todas as coisas. Está aí, no versículo de número 2, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas,
Daniel, no seu livro, ele também falou sobre este cenário. Ele pintou este cenário. Ele falou sobre isso lá em Daniel capítulo 2, versículo 4. Ele vai dizer que o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Veja que Daniel está falando sobre o Messias, está falando sobre a pessoa de Jesus, o dono de todas as coisas. Como diz o texto sagrado, herdeiro de todas as coisas. O mundo não fala sobre ele, porque não entende, não aceita a autoridade de Jesus. Muitos apenas consideram como aquele que foi crucificado, aquele que dividiu a história em antes e depois de Cristo, o crucificado, como muitos, inclusive cientistas, muitos intelectuais se referem a Cristo, o crucificado, mas não aceitam esta autoridade máxima. E o texto sagrado diz que ele é herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a ele. E ele mesmo disse na sua palavra, em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Veja que coisa maravilhosa. Herdeiro de todas as coisas. Ele, o Pai e o Pai sendo um. O texto também nos fala algo importante. Ele diz que ele fez também o mundo. O Senhor também criou o mundo. Esse judeu, nós pensamos, esse Senhor fez todas as coisas, criou o universo, criou todas as coisas pelo seu poder, pela sua graça e pela sua misericórdia. Que coisa maravilhosa. Também, veja mais uma razão para que nós glorifiquemos o nome do Senhor. Ele também criou, fez o mundo, criou todas as coisas. No texto que nós lemos inicialmente no culto, lemos João capítulo 1, nós vimos ali que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele encarnou, o próprio Senhor encarnou e veio a este mundo nascendo numa estrebaria. E ali, então, podemos dizer, trazendo uma perspectiva nova de salvação, de vida a todo aquele que crê no seu nome. Dessa forma, o texto também aponta que ele, herdeiro de todas as coisas, fez também o mundo. E o texto prossegue. O escritor de Hebreus diz que o Filho é o esplendor. O texto deixa muito claro. O Filho é o esplendor. Ou seja, ele é o resplendor, a luz desse mundo. Os raios passando pelas nuvens. Aqui a gente pode comparar isso, que o próprio Jesus é esta luz que está sobre todas as vidas, todos aqueles que abrem o seu coração. O Filho é o esplendor, o resplendor, a luz do mundo, trazendo salvação, trazendo vida eterna a todo aquele que abrir o seu coração para Ele. Nesse tempo de tamanha tristeza, nesse tempo de trevas, um tempo de falta de amor, um tempo de competição em que as pessoas, cada um, tem lutado por si mesmas, esquecendo dos próximos. Cristo, então, é o esplendor, é a luz que traz vida e que traz sentido à vida daquele que abre o coração para o Senhor Jesus. É interessante nós pensarmos que os reis sábios, aqueles que foram até a estrebaria, guiados pela estrela, eles reconheciam
o poder, reconheciam a autoridade de Cristo, ainda que num bebê, naquela estrebaria, eles levaram os seus presentes, e cada presente, como nós estudamos aqui há algumas semanas, denotavam, mostravam a fé daquelas pessoas. Cada presente, ouro, incenso e mirra, testificavam da vida, do ministério, da morte e da ressurreição, então, desse Senhor e Salvador. O Filho é o esplendor. Quanto mais dessa luz você contempla, mais vida você tem. Jesus é a expressão do ser de Deus. É o que o escritor de Hebreus ele diz. Ele é a expressão do ser de Deus. É interessante nós observarmos isso. Olhe e contemple o Filho e você vê o Pai. Quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou, ele gemeu, porque eles o rejeitaram. O texto que lemos de João capítulo 1 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mateus capítulo 23, verso 37, Jesus ele lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Veja só como Jesus ele se expressa, como Jesus ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a expressão do ser de Deus. Ele é aquele que nos ama, ele é aquele que nos oportuniza recomeçar. Ele é a expressão do ser de Deus, como o escritor diz. E quando ele mesmo contou a parábola do filho pródigo, quando o filho ele sai da casa do pai e resolve então dirigir a sua própria vida, ele pede aquilo que ele tinha direito do seu pai e vai embora, vai viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. E quando então o dinheiro acaba, quando então o sucesso ele foi embora, quando aqueles amigos que estavam ali bajular por conta do dinheiro, por conta da sua posição, foram embora, porque quando o dinheiro vai embora, quando a situação financeira de muitos acaba caindo, as amizades, entre aspas, tendem a sumir, tendem a desaparecer. E ele ficou sozinho. E ele então lutou muito com seu orgulho. Será que eu volto para a casa do meu pai? Será que ele vai me receber? Será que se eu voltar, ele pelo menos me fará como um dos seus empregados? E ele resolve voltar para se humilhar diante do seu pai e lhe pedir que lhe tratasse como um dos seus empregados. Mas qual não foi a sua surpresa? Quando ele voltou, e o pai, ali ao lhe ver de longe, ele então sai ao encontro do filho. Que coisa maravilhosa, queridos. O encontro do pai com o filho, lhe recebe. Ele não lhe recebe para lhe humilhar, ele lhe recebe para lhe tratar, para lhe oportunizar um recomeço. Jesus é a expressão do ser de Deus. O Pai, é exatamente isso que Ele faz conosco. Ele nos trata, Ele nos recebe, Ele cuida de nós. Por esta razão, o escritor de Hebreus deixa muito claro que Ele é a expressão do ser de Deus. Qual é o pai que deixa de cuidar do seu filho, que deixa de cuidar da sua filha? Ele é a expressão do ser de Deus que nos ama e que nos oportuniza, então, um novo recomeço sempre. Também, o escritor de Hebreus, ele fala que ele é o sustento, o sustentador, o sustentáculo de
todo o universo. Jesus é quem sustenta tudo, está aí no versículo 3. Ele sustenta o seu coração e o meu coração batendo. Ele é quem sustenta toda a ordem das coisas como nós conhecemos. Ele é que sustenta todas as coisas. Por isso o escritor deixa claro que ele é o sustentáculo do universo. Por isso também João ele diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Imagine a humanidade sem a lei de Deus, sem o sustento de Deus. Imagina a humanidade sem a bênção de Deus, sem a vinda do Senhor Jesus a este mundo. Que tristeza que seria. A humanidade sempre precisará da ação de Deus. E como Deus faz isso? Por meio do seu povo, por meio de cada um de nós. Jesus, ele deixou o exemplo claro. Ele tocou onde ninguém tinha coragem de tocar. Ele falou com pessoas que eram consideradas à margem da sociedade, mas ele foi e falou, ele foi e pregou, ele foi e tocou, porque é ele que sustenta toda a nossa vida, é ele que sustenta a nossa saúde. Se você está vivo hoje, é porque ele te sustenta, é porque ele te abençoou, é porque ele tem cuidado de você. Por isso o texto fala sobre isso, ele sustenta todo o universo. Todas as coisas acontecem pela permissão de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, mas nós precisamos crer que ele sustenta todo o universo, sustenta todas as coisas, e nada está fora do controle de Deus. Ele é quem sustenta a mim e quem sustenta a você. E por fim, o escritor, ele diz que ele nos purifica de todos os nossos pecados. Veja, Cristo 7 vezes, 7 motivos para glorificarmos a Ele. E no fim ele diz, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Antes de você e eu pecarmos, Ele já havia tomado o nosso lugar naquela cruz, pagado pelo preço, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Quando cremos nele, a ação do seu perdão se realiza em nossa vida. O simples fato de alguém viver para si mesmo, sem considerar que existe um Deus no céu, torna tal pessoa passiva de condenação. Viver para si mesmo é viver distante de Deus. A vida precisa ser vivida para glorificar a Deus. E quando nós aceitamos a nossa condição de pecadores, e então nos voltamos para o Senhor Jesus, nós somos então purificados de todos os nossos pecados. Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos dá sentido para vivermos de uma maneira que agrademos a Ele. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Precisamos nos apropriar desta palavra. O poder de Cristo é transformador, é perdoador. Uma vez que alguém confessou os seus pecados a Cristo, obteve o perdão, obteve a graça, obteve a justificação, a salvação. Absolutamente, não deixe o diabo ficar batendo na sua mente, na sua cabeça, dizendo que você é indigno, que Jesus absolutamente não lhe perdoou, que Jesus não está dando atenção a você. Absolutamente. Ainda que os nossos pecados fossem tão vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. É exatamente isso que Cristo faz. Ele nos purifica de todos os nossos pecados.
E o diabo muitas vezes tenta colocar isso na sua cabeça, de que você não é salvo coisa nenhuma, de que Jesus não lhe perdoou dos seus pecados, de que você não tem salvação, absolutamente não dê bola para isso, porque o texto sagrado diz que Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Confesse os seus pecados a Cristo e Ele te perdoará absolutamente. Perdoará todos os pecados. Por esta razão não há maldição quando se tem Cristo na vida e se tem Cristo no coração. Ele quebra todas as maldições, Ele perdoa todos os pecados. E o texto de Isaías diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. Onde estão os seus pecados? Em Cristo Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. É interessante, queridos, que a Bíblia diz, o escritor Isaías, ele diz, no capítulo 38, versículo 17, que Deus, Ele jogou os nossos pecados para trás das suas costas. Você consegue ver alguma coisa que está atrás de você? Absolutamente que não. É por isso que você, ao dirigir o seu veículo, você tem pelo menos 3 espelhos, um do lado esquerdo, um na sua frente e o outro do seu lado direito, para que você veja o que vem atrás. E o texto deixa claro que Ele pegou os nossos pecados e lançou para trás das suas costas, porque só Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, eu gosto muito desse texto também. Ele diz: tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem encontra alguma coisa que é lançado ali? Ali desaparece, some. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. Por isso, o escritor de Hebreus, ele nos dá também esse motivo de glorificar a Cristo, porque Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Agora preste bem atenção, como Cristo foi o sacrifício perfeito. O sacerdote, nos tempos dos profetas antigos, o sacerdote permanecia diariamente no templo. Não havia cadeiras. O trabalho deles nunca cessava. Nunca cessava. Mas o escritor de Hebreus, ele termina o versículo 3, dizendo o seguinte: Ele nos purifica de todos os nossos pecados e Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Preste bem atenção. O que isso quer dizer, então? Que o trabalho de Cristo foi completo. O trabalho de Cristo foi totalmente realizado. Um sacerdote comum, ele não descansava, ele não parava, ali nem tinha cadeira para ele sentar, mas Jesus, ele terminou todo o seu trabalho. E Jesus, como diz o texto sagrado, se assentou à destra de Deus Pai. Veja só como a obra de Cristo foi perfeita. Ninguém poderia realizar aquilo que Cristo realizou. A obra dele completamente terminada. Isaías, ele também fala no capítulo 62, versículo 7. Ainda olhando para a chegada do Messias, eu não vou me assentar até que a justiça de Jerusalém fosse realizada. O escritor de Hebreus diz que ele se assentou à destra de Deus Pai. Seu trabalho foi completamente realizado. Ele é Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo para que pudesse, então, resgatar, restabelecer a nossa relação de outrora inimigos de Deus, nos tornando amigos, filhos de Deus. Então, veja como ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós.
Através do sangue de Jesus é que nós temos salvação e vida eterna. Compare, querido, querida, você que está nos ouvindo em casa, compare Cristo, o viver em Cristo, com o resto das coisas que você tem aqui na terra. Não há nem como comparar absolutamente. Cristo é o centro de tudo, Ele nos garante paz, Ele nos garante vida eterna. No mundo atual que nós vivemos no tempo da conexão, todo mundo conectado ao mesmo tempo. Há uma tentativa de cada vez mais afastar as pessoas dessa relação para com Deus. E nós precisamos dar mais atenção àquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. Nós precisamos dar mais atenção ao acesso que nós temos hoje à palavra de Deus. Esse mundo está se distraindo cada vez mais com tanta coisa e dando menos atenção à palavra de Deus. O que está acontecendo hoje no mundo está escrito na palavra de Deus. Eu estava falando isso para alguém esta semana. Alguém me dizendo, comparando o que está acontecendo neste mundo. Eu disse, tudo o que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Leia. Você tem acesso. Nós temos acesso. A palavra de Deus está na nossa mão, no celular. Temos acesso a Bíblias. Temos acesso hoje direto à palavra de Deus. Mas haverá um momento que este acesso vai terminar. Você e eu temos hoje a oportunidade de lermos, de crermos, de abrirmos o nosso coração. Mas haverá um momento que esse tempo vai cessar. E é preciso que hoje você reconheça, você glorifique também ao Senhor. Faça desse tempo de pandemia um momento de meditação sobre a palavra de Deus. Um momento de reconstrução de um altar na sua casa, no seu lar, na sua vida em primeiro lugar, de adoração, de mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Faça desse momento uma oportunidade para você se chegar mais e conhecer mais sobre Cristo. O texto nos apresentou 7 motivos elencados pelo escritor de Hebreus para glorificarmos a Cristo. Porque Deus, Ele falou através de Cristo nesses últimos dias, como está no versículo 1. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele fez também o mundo. O Filho é o esplendor, é a manifestação de Deus. Jesus é a expressão do ser de Deus. Ele sustenta o universo. E a 7ª, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Faça desse tempo um tempo de adoração a Deus. Glorifique a Ele. Deixe que Ele seja o centro da sua vida. Nesse tempo de pandemia, se chegue mais a Ele, abrindo o seu coração. Conheça mais de Cristo, absolutamente. Mais de Cristo, todos os dias. O escritor de Hebreus nos dá 7 razões para glorificarmos a Cristo, o glorioso. Como nós vimos nesses versículos de 1 a 3. E que você possa meditar nisso. Que você se chegue a Ele enquanto há tempo. Que você possa chegar-se a Ele. Ele vai lhe receber. Talvez você esteja afastado dele há tanto tempo. Mas lembra que falamos da parábola do filho pródigo. O Senhor, Ele está sempre de braços abertos para receber aquele que se arrepende, aquele que volta para Ele. Então não perca tempo não. Volte para Ele enquanto é tempo. Que Deus te abençoe de um modo todo especial e que essa palavra, ela fique no seu coração. Se achegue a Cristo e Ele vai te abraçar, Ele vai te receber.
Ele deseja fazer isso. Amém? Nós estamos encerrando. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos pedir que Deus lhe preserve, que Deus cuide de você. Nós vamos pedir pelos seus entes queridos, pelos seus parentes que estão, talvez, enfermos, dos leitos dos hospitais. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça, você que está em casa. Curve sua cabeça e vamos pedir a bênção de Deus. Pai eterno, muito obrigado em primeiro lugar, porque nós temos a Tua palavra. E como o escritor de Hebreus diz, nós temos tantos motivos para glorificar o Teu nome, Senhor. Por essa razão nós chegamos hoje na Tua casa. Pedimos que a Tua palavra tenha encontrado guarida no nosso coração. Ó Senhor Deus, pedimos-te que o Senhor esteja visitando a cada irmão, a cada irmã, membro, amigo, congregado da Igreja Batista Amar, pessoas que conhecemos, pessoas que estão lutando com a sua saúde. Pedimos-te, ó Deus, que a Tua mão de graça, de poder, de cura, esteja visitando a cada um. Ó Deus, levanta aquele que está desanimado, aquele que está enfermo, aquele nosso Deus que já não tem mais esperança. Pedimos-te que o Senhor esteja visitando nos seus leitos, nos seus lares e recuperando a saúde. Pedimos-te, ó Deus, pela nossa cidade, que está no momento de pandemia, não só pela nossa cidade, mas pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Ó Deus Santo, pedimos que o Senhor fale a cada coração. Ó Deus, pedimos-te que corações estejam se abrindo para o Senhor, que neste momento, ó Deus, e inclusive também neste momento, seja um momento de profunda reflexão para com a brevidade da vida e a Tua volta, que é iminente. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, sustenta, Pai, a cada família, a cada pessoa, que nós possamos estar olhando sempre para a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo espalhado sobre a face da terra e com a Tua igreja, ó Deus, que hoje está nas casas, mas que está cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, caro amiga, amigo da Igreja Batista Amar. Que você possa se voltar para Cristo e que você aproveite esse momento para estar buscando, conhecendo mais de Cristo. Muito obrigado pela tua atenção, que você tenha uma semana de paz e uma semana de vitória. E até a quarta-feira, às 19h30, quando nós estaremos de novo transmitindo mais um culto de celebração ao Senhor. Fica na paz. Uma boa semana para você. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão.